são os três maiores nomes do judaísmo. Abraão, por ser o pai da fé. Moisés, por ser o grande legislador, o grande líder, que conduziu o povo até a entrada da terra prometida, que subiu o monte e que de lá recebeu as leis de Deus, como o pastor frisou agora há pouco. Eram 613 preceitos, e quando Jesus veio, resumiu e deixou apenas em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a tu mesmo. E Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, o maior monarca que o povo de Israel já teve. Mas eu quero me prender apenas a um personagem nessa noite no meu sermão, que é Moisés, o tirado das águas, o homem que recebeu uma chamada de Deus e no início ele disse: eu não vou. E Deus disse: você vai, porque quem manda na sua vida sou eu. E ele não pôde resistir o chamado de Deus e aceitou, e foi, e sendo instrumentalizado por Deus, ele fez feitos extraordinários no Egito, que assombrou a Faraó, assombrou os magos do Egito, que Paulo dá o nome de Janes e Jambres, e toda a terra do Egito ficou apavorada com a mão de Deus pesando sobre aquele povo. E quem era o instrumento usado por Deus para tudo isso era Moisés. Na condução do povo a Canaã, Moisés teve alguns incautos, teve uns momentos desafiadores na sua vida como pastor, porque até então ele era pastor de ovelha, mas agora ele deixou de ser pastor de ovelha e passou a ser pastor de gente. E pastorear pessoas não é fácil, é difícil. E Moisés tem que lidar com mais de 2 milhões de pessoas, tendo que prover água para esse povo, tendo que prover comida para este povo. Esse povo não pode morrer de calor no deserto e nem de frio, porque à noite a temperatura cai. Mas Deus falou para Moisés: fica tranquilo, porque eu vou enviar um anjo, e este anjo vai dar todo o suporte que vocês precisam. E Moisés disse: Senhor, desculpe minha ousadia, mas se o Senhor for mandar um anjo, nós não sairemos deste lugar. Não queremos a companhia de um anjo, não que não seja bom, mas o que nós queremos é a tua presença, é a tua companhia. E Deus falou para Moisés: tudo bem, Moisés, a minha presença então será contigo, a minha presença será com este povo. E Deus deu alguns sinais que evidenciavam a sua presença, mas Deus precisava formar o caráter daquele povo, porque a mentalidade deles, além de ser uma mentalidade de escravos, pois viveram 430 anos no Egito como escravo, eles também tinham os costumes egípcios, como a prática de idolatria, bruxaria e outras coisas mais. E Deus precisava forjar aquele povo, moldar o seu caráter. E Deus um dia chama Moisés ao monte, e Moisés passa 40 dias e 40 noites no monte, Deus lhe dando as leis. Só que chegou um determinado momento em que o povo sentiu a falta do seu líder, e com o coração obstinado, endurecido, fizeram pressão no irmão de Moisés, que era Arão, que futuramente seria chamado para ser um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. E eles dizem para Arão que esse Moisés morreu e que nós vamos voltar para a terra do Egito. E Arão sugerem que eles tragam ouros. E Arão faz um bezerro. Ele não faz um touro, ele não faz um cordeiro, ele faz um bezerro de ouro. E muitos daquele povo começaram a adorar aquele bezerro, até que lá do monte Deus diagnostica o problema e diz: Moisés, desce e vai até lá embaixo, porque o teu povo, Deus não chama mais nem o meu povo, Deus diz: o teu povo
está praticando o que me abomina, que é a idolatria. Irmãos, uma das coisas que você deixa Deus triste, porque a ira de Deus nada mais é do que um reflexo da sua tristeza. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, que eu vejo no livro de 1 Reis, capítulo 11, Deus ficando irado com Salomão, o contexto vai dizer que Deus se esforça para poder ficar com raiva de Salomão, por causa do seu pecado de idolatria. Porque a idolatria mexe com as entranhas de Deus. E Deus diz: Moisés, desce, porque o teu povo está praticando o que abomina os meus olhos. E Moisés, quando desce, presencia aquela cena, que também ele ficou triste, e a sua tristeza levou uma ira que ele quebra as tábuas que ele tinha, que ele trouxe do monte. E naquele dia houve morte em Israel, e foi um dia muito triste, não simplesmente pela idolatria do povo, mas também porque houve morte. Dias depois, Moisés volta ao monte mais uma vez para se encontrar com Deus, e ele passa mais 40 dias e 40 noites. Foram 3 homens na Bíblia que vivenciaram esse feito: Elias, que caminhou 40 dias e 40 noites com a comida que o anjo lhe deu; Moisés por 2 vezes; e Jesus, quando esteve no deserto. Esses homens viveram essas experiências de estarem 40 dias na presença de Deus. Mas depois de 40 dias, Moisés desce do monte, e ele desce com as tábuas da lei, contendo os 613 preceitos e também o decálogo, que era os 10 mandamentos. E detalhe, irmãos, quando Moisés desce do monte, pastor Jair, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. E Deus um dia, repreendendo Arão, repreendendo Miriam e repreendendo os líderes que tinha na comunidade de Israel, Deus falou: todo homem e toda mulher, quando falo, eu falo por visão, por revelação, por sonho. Mas com Moisés eu falo panei, panei, face a face. Sabe o que significa panei, panei, face a face? Significa intimidade com Deus. Moisés tinha com Deus o que nenhum homem da sua época tinha. E a intimidade que ele tinha com Deus foi tão grande que quando ele desceu do monte, pastor Rinaldo, o seu rosto brilhava. Queridos irmãos, eu fui estudar a fundo o reflexo que saía do rosto de Moisés, porque literalmente o seu rosto brilhava. Quando você vai a uma tradução profunda, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que saía do rosto de Moisés espécie de raios. Era como se estivesse saindo raios da sua face, e esses raios saíam em formas de chifre. Nós vamos encontrar lá em Roma uma estátua de Moisés feita, não me lembro quem foi que fez, não posso dar o nome agora porque não me vem a lembrança, mas ele fez a estátua de Moisés com chifre, né? Trazendo alusão o que? Os chifres que saíam do rosto de Moisés em forma de raio. E o que era que Deus estava transmitindo para o povo de Israel com aquela mensagem? Deus estava dizendo assim: dias atrás vocês se prostraram diante de um bezerro. Um bezerro é pequeno, é fraco e não tem nenhuma força, mas está aqui quem é maior do que um bezerro. Está aqui quem tem a força de um touro. Está aqui quem é forte. Está aqui quem não brinca em serviço. Está aqui quem pode todas as coisas. E a Bíblia diz que do rosto de Moisés saía reflexos da glória de Deus, ao ponto que nem Arão, nem os líderes da comunidade e nem o próprio povo conseguia olhar para a glória de Deus que estava no rosto de Moisés. Então o que era que Moisés fazia quando o povo vinha falar com ele? Colocava um véu. Quando o povo saía e ele voltava para a tenda, ele tirava o véu. Quando o povo vinha conversar com ele, ele colocava o véu. Só que o tempo foi passando e Moisés foi percebendo que a glória
foi desaparecendo. Só que Moisés estava tão fascinado com aquilo, e aquilo mexeu tanto com o ego de Moisés, que ele não queria que as pessoas descobrissem que a glória que tinha no seu rosto estava se acabando. E o que é que ele começou a fazer? Mesmo sem ter mais a glória no seu rosto, ele continuou com o véu para impressionar as pessoas que a glória estava no seu rosto, mas a glória já havia acabado. E queridos irmãos, quando eu vi Paulo dizendo isto, não somos como Moisés, ou não devemos ser como Moisés, isso me assustou, pastor, porque Moisés passou 40 dias e 40 noites com Deus. Deus disse que falava panai panai com ele, face a face com ele, um homem extraordinário, uma das 3 figuras mais importantes para a nação de Israel, era o grande legislador Moisés. Jesus faz alusão a Moisés dizendo: os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, é uma das figuras importantes. E Paulo diz: não devemos ser como Moisés. Como assim? De que maneira, pastor? Qual é a maneira? É querer se comportar como Moisés se comportou, como um crente menino, como um crente carnal, como um egoísta e demagogo, porque ele estava querendo mostrar para pessoas aquilo que ele não tinha mais, que era o reflexo da glória de Deus. Ele estava vivendo uma vida de aparência, ele estava querendo mostrar para pessoas aquilo que ele não tinha mais, que era o reflexo da glória de Deus. E Paulo diz: o que Moisés teve foi apenas uma glória transitória, mas o que Deus tem para nós não é uma glória transitória e passageira. A glória que Deus tem para nós é uma glória que permanece, e essa glória, ela não está na nossa face, ela está no nosso coração. Olha Moisés com véu. Lá vem o irmão falar com o pastor Moisés. Moisés vai impressionar o irmão. Quando o irmão saía, Moisés tirava. Quando vinha outro irmão, Moisés. E Deus olha e diz: demagogo, você quer impressionar as pessoas com aquilo que você não tem? Está na hora de tirar o véu e mostrar para as pessoas quem você é de verdade. Porque o que há em você não é teu, é meu, Moisés. Mas é compreensível essa atitude de Moisés, porque uma das piores coisas na vida de um crente é quando a glória de Deus esvanece e vai embora da sua vida. Lembra da inauguração do templo de Salomão? A Bíblia diz que quando Salomão começou a orar, a glória de Deus desceu no ambiente. A glória foi tão forte que a Bíblia diz que os sacerdotes, eles não aguentavam, e eles prostravam e caíam com a face no pó, por causa do peso da glória de Deus. Porque uma das definições da palavra glória significa peso, pastor. Quando a glória se manifesta, significa que o peso de Deus está se manifestando, e ele desce como um martelo, que você pega o martelo e bate em uma cerâmica dessa, em um piso desse, e esmiuça tudo. É exatamente o que acontece quando a glória de Deus desce. Ela desce arrebentando o pecado, a iniquidade, destruindo as obras do mal, repreendendo as enfermidades, jogando por terra toda a ação do inimigo e colocando de pé aquele que está prostrado, aquele que está caído. Eu já quero ser boca de Deus nesta noite aqui. Quem crê que ainda existe profeta de Deus, levante a mão para o céu, porque eu quero ser profeta de Deus para esta igreja. Há uma manifestação da glória de Deus aqui nesse lugar, e se você crê e quiser, você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você entrou aqui. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. E no dia em que a arca foi levada embora pelos filisteus, a Bíblia diz que houve morte. Porque além de morrer os soldados que estavam na guerra, morreu o sumo sacerdote Eli, morreu a sua nora, e morreram seus 2 filhos. E antes da moça morrer, antes da nora morrer, as parteiras falaram para ela: se alegra, porque você teve um varão. E ela não sobreviveu ao parto, mas antes de morrer ela colocou o nome do menino de Icabod.
E Cabot significa foi embora a glória de Israel. Israel se tornou uma nação sem a presença de Deus, sem a manifestação da glória de Deus. E é isto que acontece quando a glória vai embora. Existe morte, existe pranto, existe luto, existe dor, existe, queridos e amados irmãos, tristeza, e a cura por causa da ausência da glória de Deus. Isto moveu o coração de Davi quando a arca foi retornada para Eluxarai, e a Bíblia diz que Davi, ele vai pegar a arca de Deus e levar para Jerusalém, e ele coloca a arca de Deus no carro levado pelos bois, e os bois tropeçam, e a Bíblia diz que Uzá, fazendo uma coisa boa, mas não uma coisa certa, porque tem hora que você faz uma coisa boa, mas nem tudo que é bom é certo. E Uzá está fazendo uma coisa boa, ele vai segurar para a arca não tombar, só que ele não podia tocar na arca. Primeiro, ele não era um levita. Segundo, ele não fazia parte dos coatitas, e a Bíblia diz que naquele culto de Davi houve morte, porque ele tocou na arca onde ele não podia. A arca era o símbolo da presença de Deus, mas também estava sendo carregada de uma maneira errada. Meus queridos e amados irmãos, só existe um jeito certo de você carregar a presença de Deus na sua vida: é no seu coração, é na sua alma, é na sua vida. E deixa eu lhe falar, quando destruir o templo em Jerusalém, que os nobres foram levados para a Babilônia, Ezequiel, quando estava lá na Babilônia, ele teve uma visão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou Ezequiel pelos cabelos. Ezequiel seria um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. Ele não passava navalha sobre a sua cabeça, ele está nas margens do rio Quebar, e ele diz: o Espírito me pegou pelos cabelos e me levou até a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E quando eu cheguei na cidade de Jerusalém, eu presenciei, pastor, a glória de Deus indo embora da cidade. E a glória de Deus, quando estava saindo, a Bíblia diz que os querubins, eles ficaram tão agitados, porque a glória de Deus, pastor Jair, estava indo embora, que eles começaram a bater as asas, e o barulho das asas foi tão grande, que começou a causar um estrondo na cidade. E Ezequiel perguntou: que barulho é esse que está acontecendo? E alguém disse: é o sinal de que a glória de Deus está indo embora, e o povo está sofrendo por isso. Não deixe que a glória de Deus vá embora da sua vida. Ezequiel chorou, e ele disse: eu vi quando a glória de Deus saiu do templo, subiu da cidade e foi embora de Jerusalém. A cidade onde houve as maiores manifestações da glória de Deus, Deus teve que se levantar dali. E é como se Deus dissesse assim: aqui eu não habito mais, aqui eu não fico mais, porque aqui existe um povo de coração duro, um povo obstinado, um povo de dura cerviz, que não me reverencia mais, que não me adoram mais, e que não me serve como é para servir. Vem cá, Ezequiel. Aí Deus chamou Ezequiel para dentro do templo. Quando Ezequiel entrou no templo, isso tudo em visão, ele se assustou, porque o que mais ele encontrou foi imagens de escultura dentro do templo. E Deus fala: está vendo, Ezequiel? É por isso que eu não estou aqui. É por isso que eu estou levantando a minha comitiva de anjos. Pastor, a Bíblia diz que os anjos bateram as asas, Ezequiel capítulo 2 e capítulo 10. Os anjos bateram as asas e um estrondo muito grande aconteceu. E a glória subiu, e os anjos subiram também com ela. 70 anos depois, Deus levanta Zorobabel, Neemias, Esdras, Ageu, e leva o povo de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. E quando eles colocam os fundamentos do templo, os anciãos, que quando saíram de Jerusalém para o cativeiro eram crianças, e agora já eram homens formados, com famílias,
que tinham visto a glória da primeira casa, quando eles viram os fundamentos do segundo templo, que era inferior à magnitude, à magnificência do primeiro templo, a Bíblia diz que eles choraram e disseram: este templo não dá para se comparar com o primeiro, porque o primeiro templo era esplêndido. E eles ficaram desmotivados e também começaram a desmotivar os outros. Até que Deus teve que levantar o profeta Ageu para trazer uma palavra de esperança para aquele povo e disse: se animem, porque assim diz o Senhor. Irmão, e todas as vezes que um profeta se levantava e dizia: assim diz o Senhor, irmão, o povo tremia. Porque o profeta abria a boca e falava: assim diz o Senhor, é coisa séria. E ai daquele, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. E Ageu disse: assim diz o Senhor, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O que é que Deus está dizendo? Vai haver restauração. Eu irei restaurar. Eu vou devolver a minha glória para o meu povo. Agora preste atenção que no primeiro templo, na inauguração, foi um dos cultos mais pentecostal que existiu. Porque foi tanto poder, tanta unção, que o povo não aguentava ficar em pé. E caía com o peso da glória de Deus. Pum! O povo tremia. Os sacerdotes caíam. Os levitas tremiam. Era muita glória. Então alguém falou assim: olha, esse primeiro templo aí, esse segundo templo pode não ser bonito, mas eu era criança, eu estive na inauguração do primeiro templo e eu vi como foi lindo. E se Deus está dizendo que a segunda glória vai ser maior, então o negócio vai ser espetacular. Quem crê que Deus vai fazer coisas maiores na sua vida? Deixa eu ver quem crê. Vai. Alguém diz assim: eu era criança e no primeiro tempo eu me lembro, naquele dia meu pai me levou para o culto. E eu vi, eu presenciei, foi forte. E alguém diz: eu também vi, eu estava lá. Os que sobreviveram do cativeiro, que viram a glória do primeiro templo. Aí alguém diz assim: então, vamos trabalhar para construir o segundo templo. Ele era menor. Não tinha formosura do primeiro, mas Deus havia prometido: a segunda glória vai ser maior. Começou o culto. O pastor abre o culto com oração, chama os levitas para cantar, chama a igreja para adorar, começam os sacrifícios, o povo lá no pátio esperando o rebuliço acontecer, e pasme, nada aconteceu. Não aconteceu absolutamente nada daquilo que o povo esperava. E muitos voltaram para casa decepcionados, tristes, abatidos, angustiados e falando: o Senhor nos abandonou. Nunca mais voltaremos a ter a glória que tínhamos antes. Irmão, é triste quando você se depara com alguém que já pregou, que já cantou, que já evangelizou, que foi instrumentalizado por Deus, que o rosto resplandecia. E hoje tem deles que, para manter a aparência de que era aquilo que era antes, colocaram o véu, porque tem vergonha de que as pessoas saibam que ele não é, que ela não é, mas aquilo que ele foi um dia, que ela foi um dia. Mas se existir alguém nessa noite assim, que um dia foi e hoje não é mais, que um dia teve e hoje não tem mais, hoje é dia de Deus tirar o véu e devolver para você a glória da segunda casa. Deus não quer você prostrado, Deus é o Deus que vai te colocar de pé. Ele pegou Ezequiel pelos cabelos, hoje ele vai pegar você pelo seu coração. É no coração que ele vai aí. Não aconteceu nada no culto. O povo foi embora tudo decepcionado. Alguém disse até assim: dei a minha oferta em vão.
Levei meu boi em vão, levei meu cordeiro em vão, não vi nada. Só expectativa. E aí de Malaquias até Mateus nós vamos ter um período de 400 anos de silêncio. Período interbíblico, período negro ou período intertestamentário. Deus fechou os céus, Deus travou a boca e não levantou mais profeta e não levantou mais nenhum homem que falasse por ele. Foi um silêncio total, foi um período de muitas guerras, a guerra dos Macabeus, as guerras sangrentas. Deus estava em silêncio com o seu povo, um período de 400 anos, mas chegou um momento em que Deus decidiu quebrar o silêncio. Eu gosto dessa frase, irmão, Deus se cala, mas não fecha os olhos. Não, você não entendeu, eu vou recapitular. Deus se cala, mas não fecha os olhos. Ele está contemplando tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, tudo que você está sentindo, tudo que você está enfrentando, até mesmo os gemidos na calada da noite. Você soluça e prende o seu pranto para que o seu esposo não acorde e veja você chorando, para que os seus filhos não acordem e digam: mãe, por que a senhora está chorando? Eu faço isso também com os homens. Tem diz assim: homem que é homem não chora. Isso é um conceito nordestino. Os nordestinos, cabra macho da peste não deve chorar. Mas homem que é homem de Deus, ele chora sim na presença de Deus, porque ele é aquebrantado. O Senhor está vendo tudo. Ele se cala, mas não fecha os olhos. Depois de 400 anos, Deus decidiu quebrar o silêncio. E levantou João. E alguém perguntou: João, tu és o Cristo? João disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz. Em outras palavras, eu vim para quebrar o silêncio. Eu vim para dizer que o silêncio acabou. Sabe o que Herodes fez com aquele pequeno templo? Eu estou terminando agora, mas no final você vai agarrar. Herodes, o rei Herodes, o grande, que queria matar Jesus quando Jesus tinha 2 anos de idade. Herodes, ele era edomita, da descendência de Esaú, irmão de Jacó. Os judeus não gostavam dele, mas ele se tornou rei por barganha. E ele, para conquistar a simpatia dos judeus, ele mandou ampliar o templo em Jerusalém. O templo de Herodes era muito superior ao templo de Salomão. Não em beleza, mas em grandeza. Era muito grande. Ele fez galerias, ele fez vários alpendres. Isso ele foi conquistando a simpatia dos judeus. Foi quase 60 anos para concluir o templo. De Herodes até depois de Jesus. É tanto que os pobres dos discípulos lá do interior só entendiam de barco e pesca. Quando chegaram na capital, que viram os prédios, ficaram tudo, como diz o nordestino, abestoado. Olharam para Jesus e disseram: olha, Senhor, olha o tamanho desse prédio, olha a altura dele, olha que coisa linda. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Então Herodes manda ampliar o templo. E Ageu disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando Jesus é batizado por João e vai para o Jordão, depois do Jordão e vai para o deserto, 40 dias e 40 noites no deserto, que ele volta, que ele vai para a Galileia, ele pega os seus discípulos e sobe outra vez para Jerusalém, vai se cumprir a profecia de Ageu. Jesus está entrando no templo. Ele, Jesus, era a glória da segunda casa. Era ele. Ele vai entrando no templo. E o que é a glória? O que é a glória? Glória é o peso de Deus. A palavra glória é hakavod. Não é Shekinah, é kavod. Peso de Deus. É Deus se manifestando com tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é. Isto é a glória de Deus. É os céus descendo na terra.
E Jesus vem como peso de Deus. E a primeira coisa que ele faz é botar ordem no templo e limpar a casa que estava bagunçada. Vai expulsando os cambistas, derrubando as bancas de moeda, espantando os animais. E ele, como a glória da segunda casa, diz: a casa do meu pai não é outro lugar senão casa de oração. A profecia se cumpre. Ele é a manifestação da glória maior da segunda casa. Eu vou terminar agora. Isso aconteceu por 2 vezes. No início do seu ministério e no final do seu ministério, por 2 vezes, Jesus purifica o templo e entra como a manifestação da glória de Deus. Mas ele disse: este templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. Por quê? Porque eu não habitarei aqui. A manifestação da glória, a glória do meu Pai, a partir de hoje, será habitada no coração dos homens. Pastor Inaldo, o senhor que pregou muito sobre os coatitas levaram a arca, que era a glória, nos ombros. Moisés carregou a glória transitória no rosto e tinha que cobrir com um véu. Davi carregou a glória em um carro puxado pelos bois. Alguém disse: Davi é um carro de boi. Davi disse: mas é novo. E ele carrega a glória num carro de boi. Mas eu e você não carregaremos ela nos ombros, nem na face e nem em carro. Ela vai carregada nos nossos corações. Jesus é a glória de Deus que quer habitar no seu coração. Por isso que ele diz aí que eu estou à porta e bato. No seu coração você é o único que tem a chave para abrir e dizer: entra, Jesus, e faz morada na minha vida, faz morada no meu ser, vem como a manifestação da glória de Deus na minha vida. E quando você fizer isso, Ele vai perdoar os seus pecados, apagar as suas iniquidades, restaurar a tua vida, te trazer paz de espírito, libertação para o oprimido. Ele vai te livrar da depressão, do medo, da ansiedade. Quando a glória da segunda casa se manifesta, Ele traz restauração para a família, para os casamentos, para o ministério, pastor, de muitos que estão caídos, jovens que estão nas drogas. Quando a glória da segunda casa chega, eles olham para as drogas e dizem assim: eu não preciso mais de vocês para buscar felicidade, eu encontrei algo que preenche a minha vida, é a glória de Deus. Nesta noite o Espírito Santo fala para alguém aqui: dai-me o teu coração, eu quero te fazer uma bênção nas minhas mãos. Basta que você abra o seu coração para Deus. Não importa se você caiu, não importa que você pecou, que você tropeçou, hoje o Senhor te coloca de pé, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. O meu tempo já está terminando. Olhe para a pessoa mais bonita do seu lado e diga: carrega a glória no coração. Não é na face. Não sejamos como Moisés. Nossa, irmão, não ser como Moisés por quê, pastor? Porque Moisés carregava uma glória passageira, e a glória que Deus quer que você carregue seja uma glória permanente. É a presença de Deus na sua vida. Qual é o reflexo dessa glória? Quem tem a glória de Deus na sua vida ama.
Quem tem a glória de Deus na sua vida, perdoa. Quem tem a glória de Deus na sua vida, pode até ser ferido, mas não retribui com a mesma moeda quem o feriu. Quem tem a glória de Deus na sua vida, tem a capacidade de estender a mão e ajudar a levantar aquele que está prostrado, aquele que está caído. Quem tem Jesus sobre a sua vida, ele não se deixa influenciar pelas coisas do mundo, mas ele é um influenciador daqueles que chegam perto dele. E nessa noite é noite de Deus manifestar a sua glória neste lugar. O ministério vai cantar. Enquanto o ministério vai cantar, eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Lamaço. Deus que não vai deixar essa luta me matar, meu Deus, o desespero me tomar, por mais pressão que esteja, vem com a tua presença nesse lugar, o controle ainda traz a sua glória nesta noite, restaura, Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, liberte, ela vem pela restaura. manhã. Traga vida neste recinto, Senhor. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A glória da segunda casa é maior. Ainda que a figueira não floresça, vai recebendo aí, crente. haja fruto na vide, o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei. Hoje é céus abertos neste lugar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.